Hamilton, musical da Broadway, agora veiculado pela Disney Plus, ainda em formato de teatro, só que filmado. O projeto praticamente foi todo criado por Lin-Manuel Miranda, famoso ator, e compositor aí de vários filmes da Disney, que aqui compõe todas as músicas, escreve e protagoniza a produção. A direção e montagem, que é uma peça, fica a cargo de Thomas Kail. O musical acompanha toda a trajetória de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o primeiro secretário do Tesouro americano. Ele veio de outro país, como vários americanos, teve uma infância e adolescência complicada, mas foi nessa nova terra onde encontrou um lugar fértil para suas ideias crescerem. Mais do que um filme, temos aqui uma peça da Broadway literalmente filmada e disponibilizada no formato para o qual não foi preparado. E pasmem, tendo visto o musical in loco e agora visto em outra mídia, só prova como a força do texto do Lin-Manuel Miranda funcionaria em qualquer contexto do jeitinho que foi concebido. Se lançasse um álbum, como lançou, excelente. Um sarau, excelente. Um filme, como provado, excelente. E por aí vai. Hamilton é mais uma prova de que a história, o poder da história, o poder do storytelling vence a técnica pura e simples. Se dizem que teatro não pode ser filmado, talvez Hamilton venha servir de contra-exemplo, um contra-exemplo que confirma a regra ou que finalmente rompe, quebra essa regra. E falando do texto, é complicado tê-lo por completo se não souber sobre a história americana, afinal ele literalmente é sim um texto para iniciados. Em forma de música, fica mais complicado ainda para acompanhar o todo. Entretanto, cara, qualquer 20 minutos bem assistidos ali, principalmente os 20 minutos iniciais, compensam qualquer coisa que isso gere de problema. E esses 20 minutos estão literalmente no primeiro ato. Em vez de olharmos para a história dos Estados Unidos, basta a gente que não sabe essa história buscar a complexidade desse homem cheio de altos e baixos, cheio de genialidade e de desinteligência clássica de uma sociedade patriarcal. A humildade que o Lin-Manuel Miranda concede ao Hamilton garante a empatia inicial, empatia quebrada no momento certo que a história pede para que a gente olhe um outro prisma desse homem por outros feitos, não os seus feitos públicos, mas os seus feitos privados. Se isso não bastar para capturar a atenção mesmo dos não iniciados, ainda assim eu acho difícil superar as 3 primeiras músicas e a estranheza da sua modernidade em um contexto muito clássico. Ou seja, há vários ganchos para se apegar desde o início, mesmo repetindo aí, caso haja certa dificuldade em ter o todo plenamente compreendido por não saber sobre a história americana. Temos aqui um roteiro que entra em simbiose com o estilo de música escolhido, no caso, em grande parte, o rap. Assim sendo, a maioria do elenco é composto por atores e atrizes negros, cantores e cantoras negras, dançarinos e dançarinas negras, que definitivamente é a quem pertence a esse gênero musical, por mais que eles não pertencessem plenamente àquela época, naquela história, daquele jeito. Indo além disso, é a quem também pertence os Estados Unidos, e tantos outros países, assim como pertencem às suas histórias, aqui representadas não só pelos negros, mas pelos imigrantes, como sugere a própria persona do Lin-Manuel Miranda, um americano de origem porto-riquenha, e o seu personagem Hamilton, um não nascido nos Estados Unidos e ainda assim um dos pais fundadores naquele país, e tantas outras personas que passam pelo roteiro e têm essa dubiedade de nacionalidade. Melhor, que passam pelas músicas com voz graves. As músicas representam isso. As músicas do filme representam isso também. Trazem vozes graves, agudas, indo além de formar uma miscelânea musical, mas demonstrando ali a miscelânea da criação de um país que costuma veementemente negar isso, vez ou outra. E aí Lin-Manuel Miranda chama mais atenção ainda, porque ele consegue dominar o rap em letra e em performance, mesmo que não roube a cena, deixando que tantos outros brilhem, como por exemplo o excelente Lafayette, do David Diggs, e o George Washington, lá do Chris Jackson. Ambos entram na história para trazer tons que talvez Lin-Manuel Miranda não conseguiria atingir, vide o limite do seu personagem e inclusive da sua origem. O Lafayette, ele traz a leveza e o humor daquele cara que vem da rua, é o que tem o conhecimento da rua, né? No caso aí o conhecimento da democracia,
enquanto que o George Washington entrega o drama, um drama mais teatral, um drama mais extremo, que concede à peça ali tons mais épicos. E com pitadas de sarcasmo, ironia e sátira, temos a excelente entrada, excelente porém pontual, do Jonathan Groff. Tantas características diferentes, tanta gente chamando a atenção, tanta coisa acontecendo, né? Faz o musical ficar cheio, faz o musical ficar divertido, mas também pesado ao mesmo tempo, sendo, pois, difícil de fazer o espectador dispersar a atenção. A primeira música, no caso a melhor, se não fosse a excelente My Shot, ela dá todos os tons do que está por vir. Nessa música contém absolutamente tudo. Ela varia entre o rap, o épico, e a lírica nos apresenta o caráter base do Hamilton, a pessoa e, mais ainda, tudo o que ele vai encontrar na sua vindoura história. Servindo de prólogo, a curiosidade é gerada desde já, tanto pelo homem quanto pela história, quanto porque os diachos estão tocando rap numa história clássica. E apesar de ter o rap como gênero principal, a habilidade do compositor vai além, passando pelo jazz, indo em gêneros mais clássicos dos filmes musicais, né? E também das peças musicais, beirando o épico, algumas vezes com banda cheia, com palco cheio, mas sempre voltando para o gênero principal, que só precisa de uma voz e de uma pessoa. Assim temos, por exemplo, a música You'll Be Back, performada pelo Jonathan Groff, que vai agradar quem gosta do estilo mais musical, o musical mais clássico da Disney, e ao mesmo tempo que também agradará quem está em busca de humor. E assim vai fazendo com vários outros gêneros. A drama, com as passagens e as cantorias lá do George Washington, aventura, ao trazer a guerra para perto e subir em um rap épico, trap pesado, com um groovizão agressivo na música Right Hand, e por aí vai. Hamilton é uma obra com várias caixinhas aguardando para serem abertas e nos surpreender em cada uma dessas aberturas. É uma obra completa, é uma obra-prima, e mais do que qualquer coisa que eu apontei em todo esse texto, trata-se de uma belíssima experiência. Não vivê-la é desperdiçar uma chance de quebrar um paradigma de que o teatro pertence apenas ao teatro. Depois de ver Hamilton na TV, eu consigo também claramente perceber que o bom texto pertence a qualquer dispositivo de arte. O que importa é o texto, é o poder do roteiro, é o poder da história. E fim. E basta. Muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo até o fim. Agora eu te convido a me seguir no Twitter, caso queira ter mais proximidade ali com o meu conteúdo. E também eu te convido a ver minhas lives quase que diárias na twitch.tv. É só ir no link que está aqui na descrição e lá você vai saber todos os cantos que eu habito aqui nessa internet da vida. Um forte abraço em todos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!